Pessoal, bom dia. Essa é a terceira aula aqui do terceiro ano, é a aula da semana 3, e o tema é sobre globalização econômica. Bom, a globalização econômica seria um outro viés da globalização, talvez o mais pertinente, o que mais influencia as questões de globalização, de mundialização, as coisas, digamos assim, porque ela envolve mercados, produção, organizações econômicas e toda essa máquina que movimenta a economia, que movimenta a sociedade também, ela começa, como acho que eu já tinha falado para vocês, a partir das grandes navegações. O processo de globalização ele está intrinsecamente ligado à economia. E ele vai se intensificando com o avanço das tecnologias de comunicação, de transporte, das técnicas. E nós temos aí, digamos, quando a gente fala em globalização econômica, a gente tem uma intensificação, um ponto muito importante, após o fim da União Soviética e o fim do bloco socialista, fazendo com que essa integração ela praticamente chegasse aos últimos países, digamos assim, mais fechados. A gente tem ainda um país fechado no mundo, que é a Coreia do Norte, mas mesmo assim, indiretamente, ela está ligada a essa rede de comunicações, nessa rede econômica, já que a Coreia do Norte ela está ligada à China, de certa forma, né, e a China está ligada à economia globalizada. Então, há essa intensificação no início da década de 90, que coincide também com o início, ou não bem o início, mas o fomento dos blocos econômicos. Nós temos aí, digamos, o bloco econômico mais antigo, que é a União Europeia, né, que ela inicia-se após a Segunda Guerra Mundial, mas o surgimento de outros blocos, eles ocorrem mesmo a partir da década de 90. Inclusive a consolidação da União Europeia como integração econômica mais abrangente, planejando adotar o euro como moeda única, que começa só nos anos 2000, mas essa ideia mesmo de integração monetária, ela começa a partir da década de 90. Então, o que seria exatamente os blocos econômicos? Né, os blocos econômicos seriam uma união de países que tem como finalidade, na verdade, intensificar os fluxos econômicos. Né? Então, vou dar um exemplo. Digamos, vamos pegar o caso da Europa mesmo. A Europa, principalmente os países que fazem parte da União Europeia, são países pequenos, são países pouco populosos, em sua maioria. Então, uma coisa é você comprar e vender, como Portugal, digamos assim, que é um país que tem menos de 10 milhões de habitantes, mas você comprar e vender fazendo parte de um bloco que tem praticamente 400 milhões de habitantes, digamos assim. Não é? É que nem um atacado. Quando você compra no atacado, você vai pagar bem menos do que no varejo. Não é? Então, se você vai comprar pasta de dente, uma coisa é você comprar uma pasta de dente. Outra coisa é você comprar várias caixas de pasta de dente. Obviamente, você vai pagar mais barato, você vai ter mais vantagens na negociação. Então, é assim que funciona. É basicamente assim. Né? Então, nós temos a União Europeia, né, que é o principal, o mais avançado bloco econômico do mundo. O Mercosul, que é o bloco econômico aqui do Cone Sul, que une Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem alguns países associados também, e que ele completou agora, no mês de março, 30 anos. Então, ele começou em 1991, é um dos principais blocos do mundo também. Ele não tem um sistema tão avançado como a União Europeia, como uma moeda única, digamos assim, mas ele já consegue passar pela fase inicial do bloco econômico. Ele já é uma união aduaneira. Nós negociamos como Mercosul, nós compramos como Mercosul, nós temos uma livre circulação, de certa forma, nos países do Mercosul, que já era um acordo antes mesmo do Mercosul. Né? Você não precisa de passaporte para ir para a Argentina, por exemplo. Você pode entrar na Argentina somente com seu RG. Então, nós temos algumas integrações. Tem o caso do NAFTA também. Eu coloquei só alguns exemplos. Né? São vários blocos econômicos, na verdade. O NAFTA é o bloco que une os 3 países da América do Norte, que é o Canadá, Estados Unidos e México. Eles têm também um plano para
se transformar num bloco econômico com moeda única. Existem alguns entraves por causa das diferenças econômicas, né, entre Estados Unidos e os países vizinhos, principalmente com o México. E a questão da migração também, eu acho muito difícil você ter uma integração do NAFTA como tem na União Europeia, por causa da migração, das barreiras que existem entre Estados Unidos e México. Eu destaquei aqui dois grupos, na verdade, que muitas pessoas acham que é bloco econômico, mas não é. Pelo menos ainda não é, que é a ALCA e a SEI. Tá? O que a ALCA seria a Área de Livre Comércio das Américas, que foi proposto lá em 1994. Isso não foi para frente, existiram muitas barreiras para que isso ocorresse. Uma das principais barreiras foi justamente pelo governo brasileiro. Para o Brasil não era vantajoso você zerar as tarifas alfandegárias. O que são tarifas alfandegárias? São barreiras que servem para proteger a indústria nacional. Então, naquele momento, o Brasil não era interessante, né? A queda da industrialização do Brasil seria muito intensa. Nós tivemos uma queda nos últimos 30 anos muito forte, mas assim, se a ALCA realmente entrasse em vigor até o ano 2000, como era a ideia, era a proposta do governo dos Estados Unidos na época, a América Latina ia desindustrializar completamente, praticamente, né? O Brasil teria algumas vantagens, no caso da área primária, principalmente, exportação de grãos, de minério de ferro, porém, a nossa indústria praticamente ficaria zerada. Então, assim, a ALCA foi uma proposta, ela não é um bloco econômico, foi uma proposta de bloco econômico, na verdade, mas ela não foi para frente, por isso que não é considerado um exemplo de bloco econômico. E a SEI, que é a Comunidade de Estados Independentes, vocês devem ter visto aí lá no final do ensino fundamental, na verdade, também não é considerado um bloco econômico, já que a proposta da SEI é justamente uma cooperação entre os países que faziam parte da União Soviética. Então, a SEI ela não possui um bloco, uma legislação comercial em comum. Tá? Você não compra e vende produtos negociando como SEI. Você negocia como a Rússia, como o Uzbequistão, como o Cazaquistão e por aí vai. Eles têm uma moeda em comum, que é a mesma moeda da Rússia, mas ali é mais que um bloco econômico. Eles têm uma cooperação econômica, sim, mas eles não têm essa legislação comercial em comum para negociações internacionais. Por isso que não é considerado um bloco econômico. Eles têm acordos bélicos, eles têm um acordo de desenvolvimento tecnológico, já que eram países que faziam parte do bloco soviético, faziam parte desse mundo socialista, então eles têm essa cooperação de modernização da economia. Então não é considerado um bloco econômico, tá? Bom, uma das principais características dessa globalização econômica seriam as empresas multinacionais, também conhecidas como empresas transnacionais, que são empresas que estão presentes em várias partes do globo terrestre. Elas normalmente estão situadas em países em desenvolvimento. Então, como elas se estruturam? Elas colocam aquelas atividades mais criativas, atividades que necessitam de uma estrutura e de um aporte tecnológico maior em países desenvolvidos, e nos países em desenvolvimento eles colocam aquelas estruturas de montagem, aquela estrutura que não necessita de mão de obra muito qualificada. Então eles procuram essas grandes multinacionais, principalmente na área da indústria, a colocarem as áreas de montagem, digamos assim, em países onde existem leis trabalhistas mais flexíveis, com a mão de obra mais barata, e que tem a mudança também, obviamente, de matéria-prima. Então, de certa forma, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A Google, o Facebook dos Estados Unidos. A gente for parar para pensar as grandes multinacionais, são poucas que estão situadas, que têm a sede, têm a origem em países em desenvolvimento. Vamos pegar aí a Samsung, está na Coreia do Sul, a Sony no Japão. Então,
General Motors nos Estados Unidos, Volkswagen na Alemanha. Um exemplo de uma multinacional aqui no Brasil, que é uma multinacional brasileira, justamente a Petrobras, que é a maior empresa brasileira. Então, você tem essa explosão das multinacionais, principalmente a partir da década de 90. Apesar de ter a presença, bem antes, obviamente, né? Mas a partir da abertura de mercados, vamos colocar assim, através do neoliberalismo, que eu vou falar agora mesmo sobre isso, né? Essa abertura para que haja entrada de empresas estrangeiras, essas empresas cresceram muito. Então, houve uma dominação tão grande que muitas dessas empresas têm um lucro maior do que o PIB de muitos países. Tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar uma empresa que a Mercedes-Benz, que comprou a Chrysler alguns anos atrás, ela exporta mais do que a África do Sul. Então, você tem grandes empresas como o Walmart, por exemplo, que tem um lucro maior do que a maioria dos países da África. Então o poder dessas multinacionais no mundo globalizado é muito grande. Então, as multinacionais elas se envolvem em políticas internas de países, porque eles financiam campanhas políticas, eles têm uma gama de trabalhadores, um número muito grande. Então, você pega um país em desenvolvimento, aqui na América Latina, na África ou na Ásia, então uma retirada de uma empresa multinacional, ela influencia muito no país. Então, o país, digamos assim, que queira criar uma lei trabalhista mais interessante para os trabalhadores, muitas vezes que vá contra o interesse dessas multinacionais, eles sofrem uma barreira muito grande dessas empresas. Então, essas empresas influenciam muito, não só na economia global, mas também na política. Então, falando agora sobre neoliberalismo, neo vem de novo, né? Então, a ideia do liberalismo é não intervenção, liberalismo econômico que eu estou falando, tá? Hoje se discute muito liberalismo econômico, social, eu vou focar agora em liberalismo econômico. Então, a ideia do liberalismo econômico seria não intervenção do Estado na economia. Isso funcionou, em parte, até o início do século XX. Quando houve a crise de 29, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né, houve a necessidade de intervenção do Estado na economia, através de projetos de construção civil, através da ajuda financeira em determinadas empresas-chave, para que a economia não quebrasse, né? Então, esse neoliberalismo, isso que eu falei agora da ajuda do Estado na economia, é chamado de keynesianismo, né, que durou sim, continua durando, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas ele digamos assim, as ideias, ela foi sendo combatida pelo neoliberalismo a partir da década de 70. Tá? Então, consistindo nessa ideia de menor envolvimento estatal. Então, o neoliberalismo, ele chega, principalmente aqui na América Latina, na década de 80, com algumas propostas, como a privatização de empresas estatais, justamente visando modernizar a máquina pública, digamos assim, os equipamentos de utilidade pública. Aconteceu no Brasil na década de 80 e início da década de 90, com a venda da Vale, por exemplo, com a venda da empresa de telecomunicações no Brasil, a Telebrás, na década de 90 também. Eles defendem o neoliberalismo, a livre circulação de capitais internacionais, foi se intensificando com os blocos econômicos e com a abertura de mercados. A abertura econômica para a entrada de empresas nacionais é justamente essa abertura de mercados. Então, como assim era fechada a economia, existem ainda políticas, né, o Brasil é um desses países que adota essa política de barreiras alfandegárias para proteger a indústria nacional. Então, se você não taxa a produção internacional, o que acontece? Você praticamente vai ter uma concorrência desleal. Vamos pensar no México e na China, que tem uma mão de obra muito barata. Então, por isso que os produtos do México e da China são muito, muito baratos. Né? O México ele vende praticamente para os Estados Unidos. Né? A maior porcentagem, aí, mais de 80% das exportações do México são para os Estados Unidos. Agora, a China, o Brasil compra muito da China,
Então, vamos pegar aqui um ramo da indústria, que é a indústria de vestuário. A indústria de vestuário do Brasil não consegue competir com preços com a indústria chinesa. Por quê? Por causa da mão de obra barata na China, né? Lógico que tem algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, existe uma barreira alfandegária para produtos tecnológicos, como videogames, celulares, sendo que o Brasil praticamente produz muito pouco, né? Que videogame que existe aqui no Brasil? O Brasil tinha videogame na época, na década de 90, década de 80, a Tectoy era uma empresa brasileira, mas foi a falência por falta de investimentos internos, né? Não adianta você criar barreiras alfandegárias e não investir na indústria interna, que eu quero dizer. Então, quero que vocês analisem pelos dois lados, tá? Ao lado positivo e ao lado negativo para tudo. Bom, o neoliberalismo defende também a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, que eu acabei de falar, né? Porque ele é a favor da abertura de mercado. Aí também a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Bom, seria muito bom, né, para a gente que no Brasil tivesse essa mudança de imposto, mas nisso aí eles não mexem, né? Impressionante. A gente sabe do rombo da economia brasileira, não só da economia brasileira, mas em grande parte do mundo. Isso já era antes da Covid-19. Com a pandemia a coisa ficou pior ainda, né? Bom, agora uma das consequências do neoliberalismo seria justamente a desigualdade e a exclusão. Por quê? Porque, como eu havia falado antes, as multinacionais são essas grandes empresas que estão nos países em desenvolvimento e têm muita influência, não só na economia como na política desses países. Eles são atraídos para esses países, para mão de obra barata e leis trabalhistas flexíveis. Então, sem ter outra opção, as pessoas vão trabalhar ganhando um salário miserável. Isso vai ampliando essa desigualdade que sempre existiu. Então, esses países em desenvolvimento, que eram colônias, que vendiam, continuam vendendo produtos primários e comprando produtos industrializados, então já tem uma balança comercial desfavorável, ainda você tem um salário muito menor do que nos países desenvolvidos. Muito por essa influência dessas multinacionais. Então, o neoliberalismo ele defende, por exemplo, a não intervenção do Estado na economia. Mas se o Estado não influenciar na economia, quem que vai comandar as leis trabalhistas, digamos assim, que vai ditar o salário e vai ditar as formas de trabalho? As empresas, obviamente. Então, o que acontece? O neoliberalismo, por exemplo, é super contra os sindicatos, só que são sindicatos que são responsáveis, são órgãos legais responsáveis pelos interesses dos trabalhadores. Então, o neoliberalismo ele tem sua parte positiva, sim, mas tem uma parte muito negativa, principalmente por questões sociais. Para vocês terem uma ideia, na América Latina, vamos pegar o caso do Brasil mesmo, o Brasil precisou pegar dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional, com a FMI, com o Banco Mundial, e uma das cláusulas para emprestar esse dinheiro, porque funciona que nem banco. Se você for pegar dinheiro emprestado do banco, né, ele vai olhar o seu histórico, vai falar, olha, então você vai pagar tanto de juros, tantos por mês, né, você não vai poder fazer isso ou aquilo. Então, os países funcionam da mesma forma. E uma das cláusulas para o Brasil pegar dinheiro emprestado seria justamente um arroxo salarial, né, você não aumentar o salário do funcionalismo público durante alguns anos. Então, houve essa defasagem, né, do salário, né, digamos assim, você diminuiu investimentos sociais também, seria uma das cláusulas. Então, menos dinheiro para causas sociais, menos dinheiro para assistência social, e por aí vai. Então, assim, será que para a sociedade, que a maior parte das pessoas de uma sociedade que fazem parte dessa mão de obra, será que é interessante esse globalismo econômico? Será que é interessante esse crescimento dessas grandes multinacionais? Então, não sei se é interessante para a sociedade em geral. Mas, enfim, creio que com essa aula fica mais tranquilo para vocês responderem as questões da semana 3 do PET. Qualquer dúvida podem me procurar no e-mail, ou então o e-mail é rafael.pacheco@educação.mg.gov.br, lembrando que a educação sem ser cedilha, sem acento, pode ser pelo aplicativo também, ou então podem me mandar pelo Instagram, rafaelpacheco.geografia, que eu respondo por lá. Tá?
Então é isso aí, espero que vocês fiquem bem, uma boa semana e até a próxima aula.